Na aula de hoje, vamos dar sequência ao estudo dos crimes praticados contra a administração da justiça. Encerramos a última aula com a análise do crime de coação no curso do processo, aquele que é previsto no artigo 344 do Código Penal. O próximo, portanto, é o crime de exercício arbitrário das próprias razões, que está lá no artigo 345, que tem a seguinte redação. Lá o Código. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. A pena é de detenção de 15 dias a um mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Continua o legislador. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. A objetividade jurídica, ou seja, o que protegemos com esse crime, continua sendo a boa e correta administração da justiça. Busca-se, com essa infração penal, evitar que as pessoas façam justiça com as próprias mãos, pelos seus próprios meios particulares. Trata-se, portanto, de um crime comum no que pertine ao sujeito ativo. Lembrando apenas aos senhores que crime comum, ao contrário do próprio, é aquele que não exige do autor qualquer característica ou condição pessoal especial. A vítima, por óbvio, é o próprio Estado. E, em segundo plano, secundariamente, a pessoa física ou jurídica diretamente lesada pela atuação do agente criminoso que buscou a justiça pelas próprias mãos. O tipo penal é razoavelmente simples. A conduta incriminada é a de fazer justiça com as próprias mãos, de forma que o indivíduo age diretamente, tentando satisfazer uma pretensão legítima ou ilegítima, desde que ele, agente criminoso, entenda absolutamente legítimo. Ao invés de lançar mão de se socorrer do judiciário para a satisfação do seu direito que foi lesado, ou pelo menos assim o entende o criminoso, ele procura esta satisfação pelos meios próprios. É justamente isto que o Estado procura evitar enquanto titular da administração do judiciário. Caso a pessoa tenha um direito que deseja ver satisfeito, deve lançar mão dos meios adequados para tanto e que lhe são postos a serviço, à sua disposição, como o caso do Poder Judiciário ou mesmo a Câmara Arbitral ou outras formas de acesso à justiça. É absolutamente indispensável anotar a parte final do dispositivo em análise, salvo quando a lei o permite. Essa expressão, salvo quando a lei o permite, vale dizer, em determinadas situações, a própria legislação possibilita, autoriza o indivíduo a agir pelas próprias mãos. Um exemplo clássico é o de esforço necessário e imediato para evitar o esbulho possessório, ou então a retenção por benfeitorias, todas essas condutas autorizadas pela lei civil e que não podem agora serem vistas como infração penal pela lei penal. Não faz sentido a lei civil autorizar e a lei penal criar uma infração penal por conta dessa autorização. Já se reconheceu a existência desse crime na hipótese do locador que retém os bens do locatário para forçá-lo a pagar aluguéis vencidos e devidos. Da pessoa também que subtrai coisa alheia móvel, que é o furto, basicamente, para se ressarcir de danos causados pelo titular do domínio da coisa subtraída. A derrubada, por exemplo, de muro por vizinho que entende invadida sua área. Cada uma dessas condutas possuem na lei civil a maneira de buscar os seus direitos. No caso do locador e do locatário, deve ele executar, promover o despejo. No caso do muro, deve procurar a ação demolitória, todas essas previstas no Código Civil. O crime atinge a sua consumação no momento em que o agente realiza a conduta através da qual se busca a satisfação da sua pretensão legítima ou que ao menos ele pense seja legítima. Não é indispensável para a consumação que a pretensão seja efetivamente satisfeita. Trata-se, portanto, de um crime formal. De outro lado, se o indivíduo dá início a atos de execução, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, não atinge a consumação do objetivo inicialmente desejado, haverá mera tentativa, portanto, perfeitamente possível.
Neste caso, a ação penal é, em regra, de iniciativa privada, queixa-crime, salvo quando, para a prática do exercício arbitrário das próprias razões, o agente criminoso lança mão de violência. Neste caso, a ação penal será pública incondicionada. É importante se observar que esta violência a que se refere o parágrafo único deverá ser endereçada à pessoa e não à coisa. De forma que, se a violência for empregada contra um objeto, a ação penal continuará de iniciativa privada. O preceito secundário ou sanção traz fórmula comumente utilizada pelo nosso legislador, através da qual o criminoso irá responder, na hipótese de haver violência contra a pessoa, não só pelo crime previsto neste artigo 345, como também pela infração penal correspondente à violência, morte, lesão corporal, qualquer outra hipótese. Em concurso material, vale dizer, as penas serão somadas. No que pertine aos elementos subjetivos do fato típico, é evidente que esse crime só é punível a título de dolo, e nem poderia ser diferente. Compõe ainda a carga subjetiva, isto é importante, a consciência de que a pretensão que se busca satisfazer seja legítima, mesmo que objetivamente vista não seja. É indispensável, repita-se, o indispensável é que a pessoa assim a entenda, ou seja, legítima, mesmo que efetivamente não seja. A nossa próxima infração penal de interesse é a fraude processual. O artigo 347 possui a seguinte redação: inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. A pena é de detenção de 3 meses a 2 anos, além da multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Ou seja, o parágrafo único traz uma qualificador, nós vamos abordá-lo. A nossa objetividade jurídica continua a mesma, ou seja, a normal administração da justiça. Busca-se evitar que as decisões proferidas nas diversas causas postas em análise perante o Poder Judiciário sejam equivocadas, levadas a engano, em virtude de uso ardiloso ou falso do processo. Trata-se de um crime comum quanto ao sujeito ativo, podendo ser praticado por qualquer pessoa, mas é inegável que, na prática, na maioria das vezes, via de regra, essa infração é cometida por aqueles que compõem os polos de um processo já em andamento, autor, réu, enfim, interveniente. A vítima desse nosso crime continua o Estado, o principal interessado no normal desenvolvimento das atividades da máquina judiciária. Será a vítima também, só que num plano secundário, a pessoa jurídica ou física, eventualmente lesada pela conduta do agente, que induziu a erro tanto o juízo quanto o perito, ou um ou outro. Trata-se, na verdade, de um crime de ação vinculada, no qual o legislador descreve, ao menos em parte, como se desenvolverá a conduta criminosa. No nosso caso, o núcleo do tipo, ou seja, o verbo, a conduta, é de inovar artificiosamente. Mas não inovar em relação a qualquer circunstância do processo, mas sim em relação ao estado de lugar, de coisa ou de pessoa. É indispensável, por outro lado, que a inovação fraudulenta deva incidir sobre circunstância relevante para o deslinde da questão, que é posta em apreciação, e que tenham potencialidade de levar a erro o juízo ou o perito, além, por óbvio, de atender aquelas situações enumeradas taxativamente, que já foram ditas aos senhores, o estado de lugar, coisa e pessoa. Sem essas situações, não haverá a tipicidade do fato posto em análise. É indispensável também que exista processo judicial civil, criminal ou processo administrativo em andamento. Não é necessário, de outro lado, que o juiz ou o perito tenham sido efetivamente levados a engano. É indispensável que a pessoa haja desta maneira. Podem, inclusive, terem percebido a inovação artificiosa e não terem se deixado enganar. O indispensável, portanto, é que a inovação tenha
potencialidade para tanto, ou seja, para enganar o juiz ou enganar o perito, mesmo que esses não sejam efetivamente enganados. Por se tratar de crime formal, ele atinge a consumação no momento da prática inovadora. Tenha ela enganado ou não o juiz ou o perito. O importante é que haja potencialidade para isto, é o quanto basta. A tentativa é perfeitamente possível, mas de difícil ocorrência. É importante ainda lembrar aos senhores que o parágrafo único desse dispositivo traz uma forma qualificada, ou seja, uma qualificadora, determinando sejam as penas aplicadas em dobro quando a inovação artificiosa incidir sobre o processo criminal, ainda que iniciado, ou seja, ainda na fase de inquérito policial. Um outro crime que é lembrado com alguma frequência pelos examinadores é aquele previsto no artigo 348 do nosso Código, que é o de favorecimento pessoal. Esse artigo dispõe o seguinte: auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime a que é cominada a pena de reclusão, a pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Se ao crime não é cominada a pena de reclusão, a pena é de detenção de 15 dias a 3 meses e multa. E o parágrafo 2º traz o que nós chamamos de escusa absolutória. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. A objetividade jurídica continua sendo a mesma, ou seja, a administração da justiça, aqui especialmente no que concerne à regularidade de seus serviços. Tenta o legislador impedir que pessoas auxiliem aqueles que, por algum motivo, estão sendo procurados pela justiça. Trata-se de um crime comum quanto ao sujeito ativo. A única exceção, ou seja, só não podem cometer esta infração penal aqueles que, de alguma forma, participaram do crime anterior. Aí, no caso, eles serão coautores ou partícipes do crime anterior. A nossa vítima é o Estado, que continua sendo o administrador da justiça. Em relação ao tipo objetivo, é de se ver que a conduta incriminada é aquela de prestar auxílio a autor de crime a subtrair-se à ação de autoridade pública. Se o crime praticado pelo indivíduo que está sendo auxiliado ou favorecido é punido com pena privativa de liberdade na modalidade reclusão, a pena pelo favorecimento será de detenção de 1 a 6 meses, mais a multa. Porém, se ao crime praticado pelo favorecido for prevista pena privativa de liberdade outra que não a de reclusão, ou seja, a detenção, a pena pelo favorecimento será também de detenção de 15 dias a 3 meses, ou seja, uma pena mais baixa. Essa última modalidade é conhecida como favorecimento pessoal privilegiado. É o que se lê, por exemplo, do parágrafo único do artigo 348. É de se observar também que prestar auxílio a autor de contravenção penal não configura esta infração penal do auxílio pessoal, na medida do favorecimento pessoal, na medida em que o tipo fala em crime, e o nosso legislador faz distinção muito clara entre crime e contravenção penal. É importante notar também a perfeita extensão da expressão autoridade pública, que deve compreender tanto a autoridade policial quanto a judicial ou qualquer outra de natureza administrativa. O auxílio a que se refere o dispositivo em estudo pode ser de qualquer natureza, desde que voltado ao sujeito, à pessoa autora daquela primeira infração penal. Vale dizer, a pessoa que em tese cometeu o crime anterior e deverá, e isto é importante, ser praticado somente após a consumação do primeiro crime, ou seja, o favorecimento só será configurado quando consumado o primeiro crime praticado pelo indivíduo que está sendo favorecido. Essa observação é absolutamente importante, na medida em que qualquer auxílio prestado antes da consumação do primeiro crime vai resultar não da prática de um novo crime, o de favorecimento pessoal, mas sim na coautoria ou participação do primeiro crime, pode ser um furto, pode ser um roubo ou coisa que o valha. Exemplos desse crime são as condutas que auxiliam o criminoso a se esconder,
a fugir, o indivíduo que empresta o dinheiro, que empresta o carro, enfim, que de uma maneira ou de outra ajuda o autor do primeiro crime a furtar-se à autoridade policial, administrativa ou judicial. Trata-se de um crime material, vale dizer, para sua consumação é necessário que o favorecido que não comete esse crime, em razão do auxílio prestado, consiga subtrair-se da ação da autoridade pública, mesmo que esta subtração se dê por um breve intervalo de tempo. Admite-se, de outro lado, a tentativa como perfeitamente possível. O parágrafo 2º prevê uma causa pessoal de isenção de pena, também chamada de escusa absolutória. Via de regra, as perguntas que envolvem este crime dizem respeito a esta causa de escusa absolutória. Então é importante que os senhores prestem atenção nisso. De forma que aquelas pessoas que estão taxativamente numeradas neste parágrafo estarão isentas de pena. Isenção essa que não se estende aos outros coautores, que não se encaixem nessas hipóteses, que são o ascendente, o descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, do primeiro criminoso. Perfeito? A discussão pode ganhar importância quando se tratar de pessoa que, apesar de não casada, vive em união estável com o criminoso. Por se tratar de prova de ingresso na ordem dos advogados, como a Constituição Federal equiparou o casamento e a união estável, o ideal é também pensar que a escusa absolutória aplica-se inclusive àquelas pessoas que vivem em união estável, mesmo que não se encaixe com essa perfeição neste parágrafo, porque diz respeito, não são exatamente cônjuges, não é? A nossa próxima infração penal é o favorecimento real, que está lá no artigo 349 do Código Penal, que diz o seguinte: prestar o criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. No crime de favorecimento pessoal, buscava-se favorecer a pessoa. No crime de favorecimento real, busca-se tornar seguro o proveito do crime, o produto do primeiro crime, do roubo, do furto, do estelionato. A objetividade jurídica, ou seja, o que protegemos com essa infração penal, continua a administração da justiça, mas aqui mais especificamente a normal prestação jurisdicional. Trata-se, a exemplo do crime anterior, de um crime comum quanto ao sujeito ativo. A exceção fica, por óbvio, por conta de todos aqueles que eventualmente tenham participado do primeiro crime. Esses não podem cometer a infração penal do favorecimento real. Já a nossa vítima principal continua sendo o Estado e, secundariamente, alguma pessoa que tenha o prejuízo aumentado por conta da ação do favorecedor. A conduta é a de prestar ao criminoso um auxílio destinado a tornar seguro, proveitoso, o proveito do crime, o produto do primeiro crime. É evidente que só irá configurar essa infração penal as hipóteses onde o seu autor não seja nem coautor ou partícipe do crime anterior e muito menos o receptador da coisa. Tal exclusão, que é expressa no tipo penal, nem seria necessária, porque ela surge da própria interpretação do crime do favorecimento real. O auxílio a ser prestado é que deve ser direcionado à coisa, ao produto do crime, e nunca ao criminoso. Esse é o favorecimento pessoal que já vimos. Notando-se que nessa hipótese também estará excluído o crime de favorecimento quando a coisa for resultado de contravenção penal. O nosso legislador manteve a mesma forma de redação. Só haverá favorecimento real quando o produto do crime se tornar mais proveitoso, seguro para o autor da infração penal. O que diferencia basicamente este crime do crime anterior, que aliás é uma perguntinha clássica de concurso, é que enquanto no favorecimento pessoal o auxílio é endereçado à pessoa física do criminoso, no favorecimento real o auxílio é direcionado à coisa, ao objeto, mesmo que, por óbvio, tal favorecimento irá no futuro aproveitar ao criminoso. Enquanto no primeiro ajudamos o criminoso a se esconder
ou de qualquer forma furtar-se à ação da autoridade pública. No segundo, no que analisamos agora, que é o favorecimento real, é a coisa que escondemos. Ou emprestamos uma sacola para os transportes, ou, por exemplo, nos dispomos a descontar um cheque produto de um crime, produto de um estelionato. Então a diferença está que a conduta do agente criminoso envolve a coisa no favorecimento real, enquanto no favorecimento pessoal, a conduta do nosso agente criminoso envolve a pessoa física do autor do primeiro crime. Mesmo em se tratando de crime doloso, neste caso, será indispensável comprovar-se que o indivíduo agia para tornar seguro o proveito do crime, e não uma conduta simplesmente de mero auxílio. O crime consuma-se, portanto, no momento da prestação deste auxílio, independentemente de eventual êxito no que pertine à segurança do proveito do crime. A tentativa, portanto, é perfeitamente possível. Outra perguntinha clássica a respeito desse crime é a sua diferenciação com a infração penal de receptação dolosa. Ambas não se confundem. Enquanto na receptação o agente busca um proveito econômico, crime contra o patrimônio, para si ou para outrem, que óbvio não pode ser o autor do crime antecedente na receptação, no favorecimento real, no crime que analisamos, o agente busca, com seu auxílio, beneficiar o próprio autor do crime anterior, o autor do furto, o autor do roubo. O próximo crime que iríamos analisar seria aquele do artigo 350 do Código Penal, que ainda está escrito no seu código e que tem o nome de exercício arbitrário ou abuso de poder. Ele tem a seguinte redação: ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Discutiu-se muito a respeito da revogação dessa infração penal, mas ficou assentado, hoje está pacificado, que este crime foi revogado pela Lei 4.898, de 9 de dezembro de 1965, que disciplina efetivamente os crimes de abuso de autoridade. Resta-nos, para encerrarmos essa aula, a análise do crime previsto no artigo 351 e que trata de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança. Esse artigo 351 tem a seguinte redação: promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado à mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou ainda mediante arrombamento, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 2º. Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado. Parágrafo 4º, por fim, no caso de culpa do funcionário incumbido na custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Nós vamos analisar esse crime do 351 caput até o parágrafo 2º, e o parágrafo 3º e 4º vamos analisá-los em seguida, porque tratam-se de crimes próprios. Perfeito? A nossa objetividade jurídica continua sendo a mesma, a administração da justiça, mas aqui especificamente no aspecto de sua correta e legal prestação, nas quais se inclui a lisura, no cumprimento da pena ou da medida de segurança imposta ao indivíduo, que, além de dever do preso, é também um seu direito, por mais paradoxal que possa parecer. Trata-se, como já disse em relação ao caput até o parágrafo 2º, de crime comum quanto ao sujeito ativo, podendo ser cometido por qualquer pessoa, excluída apenas a pessoa do preso que foge. A fuga sem violência não configura infração penal. Não que a fuga sem violência seja uma conduta lícita autorizada pela lei, pelo contrário. Fosse lícita a fuga, não configuraria falta disciplinar de natureza grave, com todas as suas gravíssimas consequências para o preso, a perda dos dias remidos,
regressão, revogação de benefícios, enfim, toda uma série de consequências no cumprimento da pena daquele indivíduo. Nada impede, entretanto, que um outro preso que não o fujão pratique essa infração penal. Já se reconheceu presente esse crime, inclusive, na conduta do preso que, ao receber um seu alvará de soltura, autoriza que um outro preso tome seu lugar para assim evadir-se. A vítima, a nosso sujeito passivo, continua a ser o Estado enquanto administrador não só da justiça, como de todo o sistema prisional, né? As condutas são basicamente duas: promover ou facilitar. Promover, no caso, é visto como uma maneira de executar, vale dizer, é um plus em relação a uma simples facilitação. Esta, sim, significa tornar mais fácil, propiciar melhores condições para que o preso ou interno, no caso de medida de segurança, abandone o estabelecimento prisional, né? Fuja, evada-se do local. É importante que só haverá esse crime no caso de a pessoa que irá fugir encontrar-se legalmente presa dentro dos preceitos legais autorizados pelo Estado Democrático de Direito. Vale dizer, em sendo ilegal a prisão, a promoção ou facilitação da fuga desta pessoa não guardará tipicidade com este fato criminoso. O crime consuma-se propriamente com a fuga, mesmo que não seja por um tempo duradouro, relevante, né? Mesmo que seja por um breve momento, por um breve lapso temporal. Admite-se a tentativa na hipótese da fuga se ver frustrado, o que acontece com uma certa frequência. O crime é doloso e abrange necessariamente o conhecimento da legalidade da prisão, sendo irrelevante o motivo que levou o agente criminoso à prática da infração. Pode ser até por coleguismo, amor, a esposa que tenta ajudar o marido a fugir, ou coisa que o valha. Nos parágrafos 1º e 2º e 3º são vistas as formas qualificadas desse crime. No parágrafo 1º, podemos notar que são enumerados taxativamente 3 situações distintas, ou seja, quando a facilitação da fuga para a facilitação da fuga, lança-se mão de 1. O uso de arma, 2. Concurso de mais de uma pessoa e 3. Quando se usa o arrombamento. Nessas hipóteses, a pena é maior, né? Será de reclusão, não mais de detenção como no caput, e a pena aumenta para o lapso de 2 a 6 anos. Já o parágrafo 2º não traz propriamente uma qualificadora, mas impõe a regra do cúmulo material. Vocês se lembram, cúmulo material, soma das penas, que está lá no artigo 69 do Código Penal. Quando? Na hipótese em que, para a fuga, se emprega violência contra a pessoa. Neste caso, além do crime previsto no artigo 351, responderá o indivíduo também pelo crime equivalente à violência, o homicídio, a lesão corporal, etc. Em relação a esses crimes, inclusive o preso, o fugitivo, vai responder por óbvio. Não pelo crime da fuga, mas pelo crime da violência, se de qualquer forma ele concorreu para esse crime. Já o parágrafo 3º descreve um crime próprio contra o sujeito ativo. Vale dizer, aqui muda um pouco. Somente a pessoa a quem o preso está submetido é que pode praticá-lo. Ou seja, a pessoa que tem um dever funcional, o servidor público, de zelar pela prisão daquele indivíduo. Se essa promoção ou facilitação é dolosa, o crime é qualificado em relação ao caput, ou seja, a pena é maior pela essa circunstância pessoal do sujeito ativo, do agente criminoso, ser justamente aquela pessoa que deveria estar zelando pelo correto cumprimento da pena. De outro lado, existe a modalidade culposa, e essa é importante ter em mente que ela só é atribuível ao servidor público, que terá, dentre suas atribuições, o dever de guardar o preso, resguardar o preso, evitar que ele fuja. Assim, se tal servidor, por imprudência, imperícia ou negligência, facilita, torna mais fácil a fuga da pessoa posta sob vigilância, vai responder pela facilitação culposa.
O carcereiro, por exemplo, por negligência, deixa os portões destrancados ou não trancados corretamente. Ou aquele indivíduo que retira as algemas do preso sem as devidas cautelas, né? O que lhe facilita empreender a fuga. Todos esses responderão pela facilitação culposa.